Olá, turma. Vamos para mais uma aula. Iniciamos agora nosso conteúdo sobre voleibol. Então, durante mais ou menos 3 semanas, na verdade, durante as 4 semanas, a gente vai se debruçar agora sobre o estudo do voleibol, né? Vamos começar com a aula de hoje sobre a história do voleibol geral. Na próxima aula, vamos nos debruçar sobre a história do voleibol no Brasil, e aí entramos com fundamentos básicos, depois, por último, com regras básicas, assim como foi no futsal. Veja só, o estudo de voleibol, né, ele não é complexo. Eu acho que seja um esporte muito fácil, um esporte muito fácil de ser debatido, porque não se tem, como no futsal, não se tem uma discussão, né, propriamente dita, onde foi realmente inventado esse esporte, né? A gente vê que no futsal tem aquela grande discussão ainda, né, sobre se é no Brasil ou se é no Uruguai, sua invenção, mas isso não ocorre com o voleibol. O voleibol, ele tem um lugar específico onde foi originado, onde foi criado, né? E interessante que ele também teve uma característica própria da cultura do próprio país. A gente vai ver agora. Então vamos prestar atenção na aula de hoje, porque é a história do voleibol no mundo. Então, pessoal, o voleibol, ele vai praticamente se iniciar em 1895, ou seja, tem mais de 100 anos, né? Então é um esporte um pouco antigo, assim, antigo no estilo da nossa visão, né? Da nossa realidade, mas é um esporte novo em relação a outros esportes, como o atletismo, né? Que tem milênios, né, de criação, como a luta, né? Enfim. Mas, para nossos padrões, sim, 100 anos é um tempo considerável, mais de 100 anos, né? Então ele foi criado em 1895 na ACM, assim como no futsal, o voleibol também foi criado na ACM, que é uma associação cristã de moços. Veja só, tanto o basquete, vamos ver que basquete, o voleibol e, como viram anteriormente, o futsal, são criados em ACM, são clubes, né? São clubes. E clubes, geralmente, quer dizer, clubinho, uma associação, algo fechado. Não é como o atletismo, que foi algo mais divulgado, aberto, acessível a todo mundo, né? No início, tanto o futsal como não diria tanto o futsal, mas principalmente o basquetebol, como o voleibol, o tênis, era um esporte muito mais difícil de alcance do que esportes mais populares, como o próprio futebol, e como também, inclusive o futebol, ele teve uma resistência inicial, né? Só poderiam brancos praticar futebol, mas a gente vai ver que depois foi acessível à grande massa. No caso do voleibol, não. O voleibol teve uma característica peculiar, foi algo singular, algo único, né? Veja só, ele foi criado lá nos Estados Unidos, isso é fato, criado nos Estados Unidos, na Associação Cristã de Moços, por William Morgan. Ele foi um americano, que ele pensou o seguinte: bom, caraca, os Estados Unidos inventaram um esporte novo. Que esporte é esse que, na verdade, os americanos amam esse esporte, né? São fascinados por esse esporte. É o basquetebol. Então, o que ocorria? O basquetebol foi criado um pouco antes do voleibol e, como é que eu posso dizer? Teve um certo público que não se adaptou ao basquete. Primeiro porque era um esporte de bastante contato físico, tem empurrão e briga e aquela rixinha e tal. Então o basquetebol causava muitas lesões e nem todo mundo estava adepto a jogar o basquetebol. Então acabava tendo uma certa repulsa
com relação a algumas pessoas, principalmente os mais jovens, aqueles que não tinham muita motor, habilidade, muita força, os mais idosos. Então isso acabou fazendo que o William Morgan, que é um americano, lá, que ele, no momento ele chegou e falou assim, poxa, não dá. Eu tenho uma galera que é forte, saudável e tá tudo um físico legal, bacana, e tá ok pra praticar basquetebol. Só que eu tenho outra galera, eu tenho outra massa que não tá dando conta de entrar nesse esporte e quer praticar uma atividade física. E aí é que entra, eu sou vacinado nessas questões de criação de esporte, de história, sabe, bacana, porreta. Porque o William teve uma sacada. Ele chegou e falou assim, bom, eu posso criar um esporte que não tenha contato físico, que pessoas menos habilidosas, mais fracas, né, pessoas mais que não tenham um tônus físico maior, pessoas que adultos mais velhos, mais pessoas de maioridade, né? Então assim, como que eu posso criar um esporte? Sim, porque eu existia o tênis. E aí, bom, então eu posso pegar da câmera de ar do recém-criado basquetebol, eu retiro essa câmera de ar, né? Fica mais leve e eu posso jogar de um lado para outro usando uma rede de tênis no meio. E aí eu faço duas equipes contrárias, então eu posso manter a saúde dessa galera, manter esse pessoal saudável e se divertir. E aí foi criado e batizado esse esporte como um nome inicial de Minonete. Minonete. E aí ficou esse arremesso de bola para um lado e para o outro e não poderia deixar cair no chão. As regras básicas eram essas inicialmente. Uma para um lado e para o outro, e o objetivo era cair na quadra adversária e o outro time não poderia deixar a bola cair no chão. Então, o Minonete, como era chamado inicialmente voleibol, ganhou grande popularidade e aí espalhou por o mundo todo, mas já com o nome de voleibol, não mais como Minonete. Quando Minonete foi na ACM, aquela coisa mais simples e tal, é como se pegasse vocês na quadra da escola aí, inventassem um jogo, adaptassem um jogo, e depois esse jogo ficasse popular na escola, depois partisse para a cidade, depois para todo o estado e depois para o mundo. Então acabou tendo outro nome, outra projeção, e aí virou Minonete. De Minonete virou a ser voleibol. Então, como eu falei a vocês, foi uma alternativa a essa galera que não se adaptou a essa prática do basquetebol, certo? Então, a questão é o seguinte: o voleibol foi uma alternativa, foi uma necessidade de um esporte, de uma prática corporal de quem não fazia o basquetebol, porque era algo muito violento, era algo muito pegado, tinha muita lesão e aí vai. Então, pessoal, é basicamente isso. O voleibol, ele teve esse caráter inicial. Então, gravem isso. O voleibol não surgiu do nada. Ele nasceu da consequência de pessoas que não estavam adaptadas ao basquete, ao recém-criado basquetebol. Certo? Por quê? Porque justamente tinha muito contato físico. E aí causava muita lesão, e tem pessoas que não estavam a querer esse choque de corpo a corpo, enfim. E aí foi criado através de é muito bacana isso, é uma sacada imensa, pegar uma rede de voleibol e uma rede de tênis, colocar no centro da quadra, e aí você tentar derrubar a bola na quadra do time opositor. Fantástico, né? Essa criação de William Morgan, né? Então fica aí esse breve histórico do voleibol, e espero que você tenha gostado, e até a próxima aula com a história do voleibol aqui no nosso país, no Brasil, que hoje é tão popular e o Brasil é
tão respeitado no mundo pelo seu voleibol. Ok, pessoal? Fique com Deus. Um abraço.